Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje com uma pegada totalmente diferente, um vídeo que eu nunca fiz, de perguntas e respostas. Eu recebo muitas perguntas nos meus vídeos, isso é muito importante, eu tenho frisado muito para você aqui, deixar sempre o seu comentário, porque o seu comentário faz com que a plataforma entenda que o meu conteúdo interessa a você, então você vai sempre receber as minhas dicas e você também precisa ativar as notificações. Então nós resolvemos pegar algumas perguntas, trazer para você essas perguntas aqui na tela, no vídeo, vai fazer com que você muitas vezes se identifique com o sintoma da outra pessoa que está perguntando, para você que é meu paciente que está aqui comigo no canal, e para você, fisioterapeuta, vai entrar como um caso clínico, porque quando eu responder essa pessoa, dentro desse caso clínico, eu vou colocar a maneira como eu trabalho, eu vou trazer para você a minha experiência de 16 anos, dentro também das minhas especialidades, tá? Então fiquem comigo aqui nesse vídeo e eu já vou adiantar para você aqui antes da minha vinheta. Quem vai me ajudar? Qual que é a pessoa da minha equipe que vai me ajudar? É o Vitor. Mostra aqui o Vitor na tela. Vitor, dá um oi para o pessoal aqui. E aí, pessoal, bora pro vídeo. Oi, doutora. No vídeo de tratamento RPG, indicações e contraindicações, o Eliseu enviou: doutora Josiane, boa noite. Qual a sua opinião sobre o RPG Suchar? Eliseu, ótima pergunta. Já respondi para você essa pergunta lá no comentário e eu vou esclarecer o que seria essa técnica RPG Suchar. Vai atender ao paciente, que muitos têm essa dúvida, e vai atender principalmente ao fisioterapeuta que está buscando essa especialidade. A técnica de RPG Suchar, ela significa que é uma técnica fechada, é um protocolo criado por ele, foi uma das primeiras, técnicas que foram colocadas na nossa profissão, o RPG originado do Suchar. Então você tem ali uma sequência de ferramentas para você utilizar do método RPG, e é um método que limita o profissional. Então eu não consigo agregar outras ferramentas, deixando o meu tratamento mais completo. Por quê? O protocolo dele não permite. O curso dele, a especialização que ele traz para o fisioterapeuta não permite que ele agregue outras técnicas. Quais seriam essas técnicas? Vou dar exemplo de técnicas que eu trabalho. Então eu também sou quiropraxista, eu também sou certificada, graduada em osteopatia estrutural. Então eu agrego muito essas técnicas de manipulação, terapias manuais, de outras ferramentas, de outros tratamentos na minha sessão de RPG. Porque o RPG, primeiro que ele não tem nenhuma técnica para aliviar a dor do paciente. E o tratamento principal dentro da sessão de RPG são as posturas. Para quem já fez, sabe que é aquele momento que você fica na mesa de RPG, ou em pé, apoiado na parede, ou fora da parede, ou sentado na maca da mesa de RPG. Quando você está deitado, você fica com os braços amarrados. São essas posturas que vão reorganizar, reequilibrar as cadeias musculares entre anterior e posterior, tratando você de maneira global. O paciente que está inflamado, que está com crise, vou dar um exemplo, de ciatalgia, dores neurais, ele não consegue evoluir nessa postura. O que é evolução? O nome já diz, evolução, a progressão. Quando eu começo a evoluir, aumentando as amplitudes de movimentos entre membros superiores e inferiores na postura, que é o que vai corrigir o paciente de maneira global para chegar no sintoma dele, para chegar na patologia, ele não consegue porque ele está com dor, ele começa a compensar, eu tenho que tirar ele da postura. Não tem como eu evoluir a postura num paciente com dor. Então, se eu não tenho ferramenta de terapia manual para aliviar a dor desse paciente nesse momento, eu tenho que parar a sessão. Então, outro exemplo, paciente que tem bloqueios articulares, escoliose, uma escoliose rígida. RPG não tem técnica de manipulação de alta velocidade para poder tirar esse bloqueio desse desvio, para poder favorecer o RPG a atuar na correção do mesmo. Então, eu também associo quiropraxia muitas vezes, osteopatia, de maneira personalizada. Entro com palmilhas de reprogramação do sistema tônico postural, porque ele não tem técnica para corrigir pisada, aí eu vou lá, reequilibro as cadeias, o paciente vai embora pisando torto. Ele vai voltar a compensar na coluna. Para o fisioterapeuta é importante ele procurar
métodos de RPG que deem para ele liberdade profissional, para ele ter mais conhecimento, mais bagagem, mais ferramentas para poder resolver esse paciente de maneira global e individualizada. E o paciente já sabe que vai procurar um fisioterapeuta que trabalhe com outras linhas e que seja o mais qualificado possível. Quanto mais especialidade esse profissional tem, melhor ele pode ajudar você. Próxima pergunta, Vitor. No vídeo Dicas de alongamento para hérnias de disco parte 2, o Dúvidas Patrão Empregado perguntou: como realizar agachamentos para o fortalecimento das coxas e das pernas quando se tem hérnia de disco? O agachamento, ele é um exercício muito poderoso. Eu costumo brincar que ele é o exercício que Deus criou, porque ele vai entrar em todos os movimentos da vida diária. Você usa o agachamento para tudo. E ele não só fortalece os músculos dos membros inferiores, que é a sua base, como ele também trabalha a mobilidade das articulações do membro inferior. A articulação que ele trabalha muito bem, a mobilidade, é o quadril. E uma das causas principais, de hérnias de disco na lombar, lombalgias, que é sintoma, dores lombar no geral, vem muito a hipomobilidade de quadril, um quadril em bloqueio, em disfunção de micromovimento articular. Então, o agachamento vai trabalhar muito bem isso e vai dar para você toda a base que a sua coluna precisa, trabalhando todos os músculos dos membros inferiores, além de aumentar a força dos músculos das pernas, e você vai ter, em contrapartida, mais saúde cognitiva. O seu cérebro agradece. Tem vários estudos que já comprovam a importância da força dos músculos das pernas, não só na sua vida diária, como também na sua saúde cerebral, parte cognitiva, memória. Só que quando a gente fala em hérnia de disco, já tem uma compressão. Então a gente precisa tomar cuidado com o agachamento em pessoas que já apresentam hérnias de disco, discopatias degenerativas, um agachamento com compressão axial. O que seria isso? A barra nas costas. Então o que eu indico para você que já sabe que tem essas compressões e você quer ficar bem, manter uma coluna saudável, sem entrar em crise, sem ter recidivas, até para que você continue na academia treinando, porque a partir do momento que você vive com dor, entra em crise, sai de crise, você tem que parar o treino, Isso atrapalha muito o processo de fortalecimento muscular, manutenção da massa magra e manutenção da sua qualidade de vida. Então, você vai realizar os agachamentos com anilhas nas mãos. Eu gosto muito de abraçar as anilhas, Você pode abraçar uma anilha, abraçar um peso, ou você pode segurar as anilhas ao longo do corpo, ao lado do seu corpo. Tem um agachamento com barra que dá para você estar associando, não sempre, mas dá para você estar intercalando com as anilhas, que ele acaba sendo um pouco mais intenso, ele aumenta mais a intensidade e ele vai ajudar um pouquinho mais aí no fortalecimento do core e nos paravertebrais, que são os músculos da sua coluna lombar, que é você segurar a barra na frente do seu corpo e não na coluna atrás. Então você vai fechar os braços, como eu estou mostrando aqui, repara que as minhas mãos, os meus punhos, eles estão fechados e firmes, eles não estão assim, em extensão, então eles estão firmes e eu estou segurando no mesmo alinhamento dos meus ombros, nem muito fechado nem muito aberto. Eu apoio a barra aqui, nas minhas clavículas. Então você apoia aqui com uma carga moderada, respeitando a carga. Eu tenho hérnia de disco, eu costumo fazer sem peso, porque a barra que eu uso já é uma barra muito grande, então ela pesa aí de 15 a 18 quilos, então você vai segurar na frente. O legal desse exercício é que você pode trabalhar tanto o agachamento paralelo, o fechado, quanto o aberto, que seria um sumô, quanto os afundos, Então é uma dica bem importante, bem legal para quem tem hérnia de disco. Próxima pergunta, Vitor. Agora, doutora, no vídeo Faça Isso Se Você Tem Escoliose, a Bárbara Martins disse: vídeo maravilhoso e didático, continue, por favor. Fale de musculação. Comecei agora e me preocupo muito em piorar a inclinação. Bárbara, muito obrigada pelo teu comentário e pelo teu elogio. Pode deixar que eu vou fazer mais vídeos sobre musculação. Se você procurar aqui no meu canal, tenho vários vídeos sobre musculação já, principalmente atrelado à escoliose e à hérnia de disco, tá bom? Pode continuar, Vitor. Outra coisa, a última vez que fui ortopedista foi aos 18 anos e ele tinha dito
que eu não deveria me preocupar, pois eu já não iria mais crescer o grau de escoliose, ele não aumentaria. Mas agora penso que eu deveria fazer uma nova consulta. Hoje, com 26 anos, tenho muita vergonha do meu corpo por causa da diferença na cintura. Estou pensando seriamente em fazer cirurgia para corrigir. Bárbara, toda escoliose tem correção se você não tiver uma escoliose acima dos 45 graus, tá? E mesmo em pacientes com 45 graus, quando eles iniciam o tratamento correto, que eu vou explicar para você, você consegue sair da zona da cirurgia. A zona da cirurgia é acima dos 40 a 45 graus, mas depende muito do paciente, do quadro clínico envolvido. A gente não pode olhar para a escoliose de uma maneira individual, olhando só o desvio. Para a gente tratar a tua escoliose, resolver a tua escoliose, a gente precisa tratar a Bárbara, porque a escoliose acarreta várias compensações em toda a tua biomecânica e mexe muito com o emocional. Então esse comentário que você fez da cintura, eu falo isso em muitos vídeos e até uma dica que eu dou para os pais para identificarem no seu filho se ele tem escoliose ou não, é justamente isso. As assimetrias, principalmente de cintura pélvica, mais cintura de um lado e menos cintura do outro. E isso afeta muito o emocional. Então, pra gente resolver a tua escoliose, que o mais perigoso dela é uma escoliose rígida, tem paciente que tem escoliose e ela não é rígida, não é uma coluna rígida. A gente tem que avaliar com muito carinho, porque é uma cirurgia muito complexa e ela vai deixar sequelas em você a nível de diminuir a tua mobilidade entre tronco e quadril. E se eu diminuo a mobilidade entre tronco e quadril, eu vou desenvolver vários problemas, não só na minha coluna a longo prazo, como hérnia de disco e discopatias degenerativas, como também nas minhas articulações, quadril, joelho, posso desenvolver artrose de quadril, artrose de joelho, então assim, tem consequência, tá? Para tudo tem tratamento, desde que os meios estejam livres, o corpo tem poder de autocura. A escoliose, ela agrava sim, ela aumenta quando eu não faço o tratamento. Então, o paciente com escoliose, ele deve fazer RPG, principalmente se ela for detectada na fase do crescimento e nos adolescentes, na fase que você estava com 18 anos. Então, assim, é uma informação que precisa ser levada a outras pessoas, por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O paciente precisa fazer RPG, é um tratamento muito eficiente, é um tratamento de base, é o carro-chefe para escoliose, porque senão, um desvio que era 20 graus, ele pula para 30, 40 graus. Se tiver na fase do crescimento, ele triplica muito rápido, em questão de meses, porque quando a criança entrar no estirão do crescimento, vai aumentar. E no adulto jovem que já cresceu, vai potencializar sim a longo prazo. Então esse paciente ele precisa fazer RPG, por isso que eu associo outras técnicas, principalmente na escoliose, uma coluna rígida, técnicas específicas de manipulação para escoliose de osteopatia ou de quiropraxia, por isso que eu não posso trabalhar com um método restrito, né? Eu tenho que ter liberdade para poder avaliar o meu paciente e agregar ferramentas, então você tem que procurar um fisioterapeuta RPGista que também tenha outras especialidades. Se ele for quiropraxista, também excelente. Se ele for também tiver certificação em posturologia, também você precisa ser avaliada na questão da sua pisada, porque está muito relacionado à escoliose com o pé. Então não pense em cirurgia antes de tratar da maneira correta, antes de dar ao seu corpo o poder de autocura. E é muito importante que você faça musculação também, porque sem músculo, tua coluna não tem nada. Como é um desvio tridimensional de inclinação e giro em cima do quadril, então o gradil costal, que são as costelas, o tronco inclina e gira em cima do assoalho pélvico, em cima da cintura pélvica, que é o seu quadril. Se eu tenho uma musculatura de maneira equilibrada entre cadeia anterior e posterior, se eu tenho um core fortalecido, um abdômen, músculos profundos e um paravertebral junto com os meus membros inferiores, eu vou ter estabilidade, eu vou minimizar essa rotação, junto com o tratamento de RPG, junto com outros tratamentos combinados que eu citei aqui, tá? Então assim, não faça cirurgia porque você vai ter sérias consequências. Cirurgia só em último caso. Se você tratou da maneira correta, no mínimo, no caso de uma escoliose que já começou com 18 anos, já tá com 26, nunca tratou, vamos falar aí de 20 sessões de RPG, tá? Esse é o mínimo. E aí você vai pensar em cirurgia ou não, mas primeiro você tratou da maneira correta. Próxima pergunta, Vitor. No vídeo, Pilates versus dor na coluna, desmistificando as alegações de tratamento milagroso. A Mari deixou o seguinte comentário: Doutora Josiane, já sofro de abalamento discal com discopatia degenerativa há 4 anos. Comecei fazendo fisioterapia, não tive melhora. Tô fazendo hidroginástica e mesmo assim tô a piorar cada vez mais. Tenho dor o tempo todo, vivo sempre com crise. Se caminho,
Se fico em pé muito tempo ou se fico sentada, só tenho a piorar. O que posso fazer na lombar e na cervical? Mari, toda discopatia degenerativa favorece as hérnias de disco. O abaulamento discal nada mais é do que uma hérnia de disco inicial. É uma hérnia de disco que ela ainda não está tocando as inervações, ela toca muito pouco. O que vai depender dela se ela vai tocar ou não, já que ela é pequena, é as causas que te levaram a ter ela. A que te levaram a ter primeiro a discopatia, porque se você está com o disco desidratado, está degenerando esse disco, é porque você tem excesso de sobrecarga ali com hipermobilidade. Isso é postural, isso começa na tua postura. Então você pode tem desvios posturais, assimetrias, pode estar pisando torto, que está fazendo aquele segmento da coluna sofrer aí tanta sobrecarga. E aí ele perde o poder de amortecer o impacto, perde a complacência de proteger o núcleo, que é ele que migra nas hérnias de disco. Então esse núcleo está começando a migrar, ele está sofrendo um abaulamento, recheinho. Então você precisa tratar as causas. O que você fez até hoje não trata a causa, o que você está fazendo. A fisioterapia convencional só vai no sintoma, só vai no efeito, são aparelhos muito superficiais. Muitas vezes você começou exercícios de cinesioterapia, nessas fases de dor o paciente não pode fortalecer, não dá pra gente entrar com exercícios. Muitas vezes ele já tem uma dor neural, se você está referindo tanta dor, você deve já estar com dor irradiada. Então se eu alongo, eu agravo, eu gero mais irritabilidade nesse nervo que está sendo comprimido nesse canal medular por conta da discopatia e do abaulamento, que tem outras coisas envolvidas. Então provavelmente você tem desvios, começando pela escoliose, que está favorecendo com que esse recheinho comece a encostar na inervação que passa no seu canal medular de maneira posterior e que se comunica com os seus membros, sejam superiores ou inferiores. Se for uma hérnia na cervical, os braços; se for nas pernas, a sua lombar. A fisioterapia convencional, ela só vai no efeito, ela não vai na causa, e você vai agravando. A hérnia de disco, ela tem várias fases. Enquanto você não descobrir as causas e começar a atuar nelas, o próximo estágio vai ser a protusão de disco, que já é um grau 2. Aí ela já vai entrar uma maior quantidade desse núcleo dentro do seu canal medular. Grau 3, extrusão de disco. Mas tudo começou na discopatia. A própria discopatia já leva a muitas dores nos pacientes. Pare a hidroginástica, que é uma atividade física, não é um tratamento. Você vai procurar um fisioterapeuta especialista. Então, qual que é a especialidade que eu mais indico para tirar você do sintoma nesse momento e te dar qualidade de vida? Acupuntura, medicina chinesa, associada à terapia manual. Esse fisioterapeuta, ele precisa ter várias qualificações. Então, você tem que pesquisar antes de ir nessa pessoa. Isso num curto prazo. Médio e longo prazo, você vai entrar com o RPG para corrigir as causas posturais que te levaram a ter a discopatia e esse abaulamento antes que você vá somatizando, agravando, aumentando a sua hérnia de disco a longo prazo. Próxima pergunta, Vitor. Para encerrar as perguntas de hoje, o Alexandre deixou o seguinte comentário no vídeo: dor na coluna e musculação, como aliviar e prevenir? Doutora, queria tirar uma dúvida. Já vi diversos vídeos no YouTube mostrando exercício de fortalecimento do core. Exemplo, Superman e banco romano. Exercícios que geram uma compressão nos discos, mas que são indicados para quem tem hérnia de disco. Queria saber sua opinião sobre esses exercícios. E se você tem algum vídeo para fortalecimento do core, indicado para quem tem hérnia de disco. Tem uma protusão na L5-S1. Sucesso! Alexandre, muito obrigada pela tua pergunta. Primeiro, as hérnias de disco em L5-S1 são as mais comuns, justamente porque é uma zona de transição. Então, o que significa uma zona de transição? Onde acaba uma região da coluna e começa outra. Isso significa que se é uma zona de transição, ali eu tenho muita solicitação de movimento. E eu sempre falo para vocês em todos os meus vídeos que a hérnia de disco só se instala onde tem hipermobilidade. O que isso significa? Excesso de movimento com sobrecarga. Então, é por isso que você desenvolveu hérnia nessa região. Sendo nessa região, vai muito me ajudar a linkar com a resposta que eu vou passar para você sobre esses exercícios. Vou gravar sim, ótima ideia, vai ser o meu próximo vídeo. Vitor, já vamos anotar. Exercícios da musculação para fortalecer o core para quem tem hérnia de discos, mais indicados, tá? Então, aceitei a sua sugestão, muito importante. Esses exercícios, eles não levam a uma compressão no disco, principalmente o Superman. Então não leva, pode ficar sossegado, principalmente se você fizer esses
exercício de maneira isométrica. Você vai levantar um braço, tá na tela aqui para você o exercício, a figura do exercício para você ver qual que é. Você vai levantar um braço e você vai levantar a perna contrária a esse braço, trabalhando as cadeias cruzadas, lembrando que você está numa posição de 4 apoios. Então, levantou o braço direito, vai levantar a perna esquerda contralateral a esse braço e você vai ficar parado, equilibrando o seu tronco nesse movimento. Então, trabalha equilíbrio, fortalece o core, fortalece os músculos dos paravertebrais e fortalece as cadeias cruzadas posteriores. E isso é muito importante, principalmente se a pessoa com hernia de disco também tem uma escoliose. Então, eu adoro esse exercício. Ele não aumenta a compressão, você pode fazer sossegado. Tem pessoas que realizam esse exercício de maneira dinâmica, que eu acho que essa também se encaixou muito a tua pergunta, né? E mesmo na dinâmica, você não vai aumentar a compressão, tá? Primeiro que você tá a favor da gravidade, então isso já diminui a pressão nos discos da região lombosacra e você vai estar trabalhando de maneira dinâmica, mas você não vai estar hipersolicitando o disco, porque o seu tronco, ele tá a favor da gravidade e o fato de você estar fazendo de maneira dinâmica, você vai aumentar a questão do desequilíbrio. E quando eu entro com desequilíbrio, eu trabalho propriocepção. Então eu deixo o exercício mais difícil, digamos assim. Ele ficando mais difícil, eu aumento a intensidade. Se eu aumento a intensidade, eu vou aumentar como consequência o meu fortalecimento. Pode realizar sem sombra de dúvidas, esse exercício do Superman, algumas pessoas chamam de avião. Agora, a extensão do tronco, né? Eu cheguei a gravar esse exercício no meu Instagram, postei um Reels. Se você não me segue, vou deixar pra você aqui o meu @, Josi Barros Oficial. Vai lá nos meus Reels, em que eu mostrei exatamente esse exercício. Quando você realiza o mesmo de maneira dinâmica, abraçando manilha, muitas vezes você tá usando o peso do seu tronco e ainda está abraçando manilha, então a sobrecarga aumenta muito. De maneira dinâmica, você desce o seu tronco todinho lá embaixo e você estende contra a gravidade. Esse exercício ele vai ter uma grande solicitação na L5-S1 e a maioria das pessoas tem hérnia nessa região. Então eu não indico para você fazer esse exercício de maneira dinâmica, porque esse sim vai aumentar a compressão, na sua compressão, vai aumentar a pressão nos discos intervertebrais, principalmente em zona de transição, L5-S1. E se você tiver o teu quadril bloqueado com disfunção de micromovimento, que é uma das causas da hernia de disco na lombar, principalmente L4, L5-S1, você vai acabar agravando isso. O que eu indico nesse exercício? Isometria. Então, ao invés de você fazer de maneira dinâmica, você vai manter o seu tronco aí num ângulo em que você esteja um ângulo de 30 a 45 graus. Então, você não chega aos 90 graus, não vai até a metade. E você fica sustentando de maneira isométrica. Fique de 15 a 25 segundos em cada série. E eu sugiro que você não segure uma anilha muito pesada. Eu utilizaria só o peso do meu tronco. Não tem necessidade de você aumentar a sobrecarga, porque você já tem uma compressão na coluna, derivada, né, de uma herniação, de uma discopatia com uma herniação, em muitos dos casos, que é o caso do Alexandre. Então eu sugiro que você faça de maneira isométrica, até porque quando você trabalha o dinâmico, você está aumentando, favorecendo o deslizamento desse núcleo para posterior, dentro da microfisiologia que o núcleo do disco realiza nos movimentos de flexão e extensão de tronco, tá? Então, são dicas muito importantes, uma ótima pergunta e eu quero agradecer a participação de vocês sempre nos meus vídeos. Peço que deixem sempre o seu comentário, porque eu quero fazer mais vídeos como esse, porque vai ajudar você, paciente, e vai ajudar você, fisioterapeuta. Por isso que eu escolhi vídeos diversos para atender os dois públicos dentro de vários casos clínicos, envolvendo até a academia, a musculação, porque essa aqui é a proposta do canal. Como eu sou formada em educação física e também sou fisioterapeuta e também professora de educação física, é trazer para você movimento, mesmo que você já tenha uma patologia. É dizer para você que você pode sim e deve ser ativo, mesmo tendo hernia de disco ou tendo lesões de parâmetro maior, como artroses articulares. Muito obrigada pela sua participação de sempre. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar com outras pessoas e se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo.